Dando continuidade ao nosso módulo 4 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciamos agora o capítulo sobre aeronaves não tripuladas, os conhecidos UAVs ou UAS. E a gente vai fazer uma distinção aqui do que significam essas duas siglas nesse capítulo. Então, a gente vai iniciar então com uma motivação do porquê desenvolver então sistemas aéreos não tripulados, né? São os potenciais benefícios e usos de caso de interesse, né? A gente vai falar alguns princípios básicos desse tipo de aplicação e em seguida a gente encerra o capítulo com desafios e tendências futuras. Vale reforçar que esse capítulo ele é apenas uma introdução básica no assunto, é um assunto bastante abrangente e complexo e a gente pode ter aí no roadmap de estudo de cursos do portal um curso dedicado para ele, caso exista um interesse. Então, começando pela motivação. Então, assim como na Revolução Industrial, né, aqui é exemplificada por esse filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que ilustra de maneira bastante cômica, né, como existem tarefas que têm características propensas para substituição parcial ou total do ser humano pela máquina, né? Então, atividades que envolvam, né, ou que apresentem características de elevada repetitividade, duração muito extenuante, né, periculosidade ou ambientes hostis, ou que exijam, né, uma cadência ou uma agilidade sobre-humanas, elas naturalmente vão ser candidatas aí a serem substituídas pela máquina, né? Então, máquinas industriais e robôs eles já são amplamente utilizados para realizar tarefas que seriam perigosas ou extenuantes para um ser humano, ou simplesmente porque a máquina ela é capaz de ser mais produtiva e eficiente executando aquela tarefa, né? E a título de curiosidade, né, o termo robô ele foi derivado da palavra tcheca robota, que significa servidão ou trabalho forçado, ou seja, é realmente um dispositivo, né, uma máquina desenvolvida então para servir o ser humano, né, nesse tipo de atividade em que possam ser perigosas, extenuantes ou que a gente precisa então de capacidades, agilidades, né, sobre-humanas, né? Vamos falar agora sobre algumas potenciais aplicações então. Então, a primeira aplicação exemplo aqui é servir como alvo aéreo, exemplificado aqui por esse Leonardo M40, que é um alvo aéreo desenvolvido, é um sistema multi-ameaças, né? Então ele tem múltiplos papéis que ele consegue desempenhar aí e é utilizado então para qualificação de sistemas de defesa de armamentos e também para treinamento, né? Então esse tipo de sistema ele serve para mimicar, né, ou emular, seja desempenho, seja algum tipo de assinatura, né, do alvo, né, de um determinado aeronave, e isso é utilizado então tanto na qualificação de armamentos quanto em treinamentos, né. Seguindo uma linha de raciocínio parecida, ele também pode servir como isca, né? Então a gente tem aqui como exemplo esse ADM-160 MALD, onde MALD ele é um Miniature Air Launched Decoy, né? Um decoy ele é um tipo de isca, né? E ele pode servir então em diferentes conceitos de operação. Ele pode ser lançado pela uma aeronave tripulada que está então sendo ameaçada, por exemplo, está sendo engajada por uma outra aeronave, né? Tem um míssil que foi lançado para ela, por exemplo, ele pode ser lançado como isca e para aumentar a sobrevivência ou a chance de sobrevivência da aeronave principal, né? Então ele vai atrair e enganar essa ameaça. Ela também pode ser utilizada em missões de SEAD, por exemplo, né, que é supressão do sistema de defesa antiaérea inimigo, né? Então, sistemas complexos, né, integrados, que você tem então uma malha de mísseis solo-ar, que são bastante efetivos contra aeronaves, né? Então geram então um tipo de ambiente bastante hostil chamado A2AD, que é Anti-Access Area Denial, né? Então é uma área sem acesso, né? Ou de acesso negado, né? E aí para que se possa fazer operações nesse tipo de ambiente, né? Preciso suprimir esses sistemas de defesa antiaérea. E uma alternativa, né, é o emprego de
iscas como essa daqui para saturar, né, o sistema de defesa do oponente, né? Então é um tipo de uso para esse tipo de emprego, para esse tipo de sistema. Uma outra aplicação bastante conhecida, talvez uma das mais conhecidas aí para sistemas aéreos não tripulados, seja de inteligência, vigilância e reconhecimento persistente, o chamado ISR do inglês, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, tipificado aqui por 3 exemplos, né? Então a gente tem o RQ-1 Predator americano, da General Atomics, que a designação o Q está associado então à aeronave